Olá, crocheteira! E a nossa videoaula de hoje é a capa para tampa do vaso do modelo de jogo de banheiro romano. Essa é a nossa quarta peça. Já disponibilizei aqui no canal o tapete do pé do vaso, o tapete da pia e o porta-papel de bancada. E hoje é a nossa última peça desse jogo que eu gravei com muito carinho. Eu vou estar passando os detalhes aqui. Se você quiser fazer algum ajuste para tamanho de tampa, vou estar passando os materiais que eu utilizei para fazer essa peça, as medidas da tampa, né, do vaso também, para você ter uma noção como você vai fazer. Muitas dicas antes de dar início à nossa videoaula. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrita, curtir e para eu conseguir estar trazendo mais aulas aqui para vocês. Então aqui a nossa peça pronta, vou estar dando algumas dicas antes de iniciar essa aula, para você já ter uma noção como fica, o tamanho que fica, qual o tamanho que você vai fazer, como você vai diminuir, aumentar. Então aqui a parte da frente, e nota que ele não fica retinho, ele fica um pouquinho querendo embabadar, mas é normal, porque ele vai ficar caidinho assim, quando colocar na tampa ele vai ficar certinho, tá bom? E aqui eu fiz a parte de trás, né, no encaixe, a parte do ponto rede, né? Então, aqui sobre as medidas. De largura, ele ficou um total de 45 centímetros, da mesma largura que eu fiz das outras peças do tapete. De comprimento, contando dessa ponta, né, mais comprida desse lado, com essa outra parte, eu tenho um total de 63 centímetros. Aqui eu já vou estar passando a medida das tampas também. É um tamanho bem legal, que fica caidinho assim, uma parte. Mas caso você não queira que fique muito caído, nota que fica aqui, ó, inicia aqui essa parte. Você pode estar diminuindo duas carreiras, que ainda ele fica essa parte aqui, ó, essas duas últimas carreiras caídas aqui para baixo. No meu caso, ficou um pouquinho mais, tanto aqui na parte da frente, quanto na parte de trás da tampa aqui, nessa parte de baixo, né, quando ergue a tampa, ele fica aqui essa parte de baixo, e ele ficou uma parte caída. Se você quiser fazer com 3 carreiras aqui e já fazer a parte do bico, também fica legal. Então, diminui 3, conforme você diminui 2 carreiras, conforme eu for fazendo, você vai conseguir entender. Aqui eu tenho uma tampa. Essa medida, ela pode ver que ela é mais arredondada, tem aquela parte mais estreita, ela é mais arredondada aqui. De comprimento daquela parte até aqui, medindo essa parte que desce, eu tenho 45 centímetros. E de largura, eu tenho um total de 39 centímetros, contando essa parte de cima e essa parte que desce dos dois lados, 39 centímetros. E aqui eu vou estar vestindo para você conseguir entender. Então, aqui eu vesti já na tampa e fica dessa forma. Aqui a parte da rede, nota que tem essa regulagem, eu uso essa parte da regulagem, que independente se for um pouquinho mais largo ou mais estreita, a pessoa consegue regular aqui na tampa. Fica assim, do lado avesso, e aqui do lado direito, ela fica dessa forma, tá vendo? Aqui eu tenho a parte arredondada da frente, e ele fica caído esse tanto aqui, ó, pra frente. Então, conforme eu falei, se você fizer 2 carreiras a menos do que eu fiz aqui, ainda ele vai ficar umas 2 carreiras caídas aqui, fica legal. Aqui na parte da lateral, tá vendo aqui? Tá sobrando aqui essas partes. Se você fizer 2 carreiras a menos, vai ficar bem certinho, vai ficar somente a última carreira aqui na parte da lateral. Aqui nessa parte, né, que quando eu abro, né, a tampa, fica aqui pra trás, ele fica sobrando até bastante, né, se for ver aqui a parte reta, fica sobrando essa parte aqui. Se você diminuir 2 carreiras, ele já vai ficar um pouquinho menos. Eu não me importo de sobrar um pouquinho mais lá atrás, mas vai do gosto de cada pessoa, de cada cliente, você pode estar fazendo esse ajuste aqui. No meu caso, deu certo, mas no caso, se você quiser fazer com outra medida, a outra tampa que eu tenho aqui, de largura, ela mede 39 centímetros, só que essa lateral um pouquinho mais comprida. Medindo as 2 laterais mais compridas, fica um total de 43 centímetros. De comprimento, ela tem 43 centímetros, medindo só essa parte de cima. E se medir essa parte, né, que desce tanto aqui quanto lá atrás, ela é de 45 centímetros. Então, só em cima, 39, medindo as
laterais, né, que precisa medir essa parte das laterais para dar certo a tampa, um total de 45 centímetros. Então, tanto nessa que é menor quanto na outra, deu certo esse tamanho que eu fiz. E vai fazendo e não termina ela, vai fazendo e vai medindo na tampa, ou se a cliente tem uma tampa diferente da sua, você pode fazer um papelão, pode estar simulando uma tampa também, então você precisa trabalhar essa parte, não finaliza sem ter certeza que vai ficar legal, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aqui nessas dicas. E vamos para a videoaula, essa aqui é a primeira parte e na sequência eu vou colocar a parte final, espero que você goste. Então, vamos lá para a videoaula. Então, crocheteira, para estar fazendo essa peça, eu vou usar 2 flores catavento, tá bom? Vou estar mostrando o passo a passo a seguir e aqui a lista de materiais. Para fazer as 2 flores, utilizei 20 gramas da cor Merlote, numeração 6, né, 100% algodão. Para fazer as folhinhas das 2 bases, eu utilizei 6 gramas no verde mesclado. E para fazer a parte da cor cru, tanto nessa parte da base quanto nessas 2 carreiras, eu utilizei um total de 60 gramas na cor cru, no barbante, numeração 6. E no restante da peça eu utilizei essa cor malva, que eu encontro na Euroroma como a cor malva, esse tom de rosa. E utilizei um total de 315 gramas para fazer todas essas carreiras e também a parte da rede, tá bom? Então, essa é a quantidade de materiais, eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Estou utilizando a agulha numeração 13,5 e vou iniciar com o anel mágico, dessa forma. Faço o anel mágico, eu gosto que ele fica bem fechadinho no final. Um ponto baixo, agora eu já tiro meus dedos daqui do meio. Como eu fiz um ponto baixo, eu vou subir mais 1, 2, 3, 4 correntes. Laço e venho aqui dentro desse anel e vou trabalhar um ponto alto. Agora, 2 correntes, aqui eu inicio com todas essas correntinhas para dar a altura do ponto alto, para dar o espaço das correntinhas e faço o ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, laço e dentro do círculo, um ponto alto. 2 correntes dentro do círculo, ponto alto. 2 correntes e vou trabalhando desta mesma forma até eu ficar com um total de 8 espaços. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer o 7º espaço, eu retorno. Finalizando aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Faço 2 correntes e agora eu venho nessa ponta e fecho o círculo. Deixo ele bem fechadinho. E agora, eu conto. A primeira é aquele ponto baixo que eu iniciei. Então, eu conto o ponto baixo, venho para a segunda correntinha, na terceira, faço um ponto baixíssimo. Fica dessa forma. Agora, eu entro com a minha agulha nesse espaço das 2 correntinhas, fazendo um ponto baixo e mais 2 correntes para dar o altura do meu primeiro ponto alto. Laço e dentro desse espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 4 pontos altos. Subo 2 correntes, viro meu trabalho para o lado avesso e agora eu tenho esses 3 pontos altos. Eu trabalhei as correntinhas no primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto, no terceiro, ponto alto. E sobre o quarto, um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Note que eu tô do lado avesso, eu me localizo por essa ponta inicial. 2 correntes, agora do lado avesso, eu viro essa parte lá pro outro lado e fico com o lado direito. Eu laço e venho pro segundo espaço. Note que eu tenho essas 2 correntinhas, coloco a minha agulha nesse espaço. E deixo essa pétala aqui pra frente. Um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos nesse espaço. Subo 2 correntinhas, viro meu trabalho pro lado avesso, subi as 2 correntinhas na direção do primeiro dos 4, e aqui na sequência eu faço um ponto alto,
sobre cada um de base, ficando um total de 4 pontos altos. 2 correntinhas, todo lado avesso, viro pro lado direito, laço, e notem que essas correntinhas eu pego aqui eu venho aqui por trás para colocar minha agulha nesse espaço, ó. Eu não faço aqui por frente, por trás para ficar dessa forma. As correntinhas ficam aqui por trás da pétala. Então, aqui por trás, venho para o próximo espaço, o meu terceiro espaço, e vou repetir. Venho direto trabalhando pontos altos, fazendo um total de 4 pontos altos nesse espaço. 4, 1, 2 correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto, viro para o outro lado e trabalho ponto alto sobre cada um. Lembrando que as 2 correntinhas que eu subo, eu já subo na direção do primeiro dos 4. Totalizei 4 pontos altos com as correntinhas, faço 2 correntes de espaço, todo lado avesso, viro para o lado direito e coloco nessa direção, ó. Laço e venho para o próximo espaço, trabalhando a mesma repetição. Então, eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta, fazendo um total de 8 pétalas. Quando eu estiver finalizando a 8ª, eu retorno para mostrar como eu vou finalizar essa parte. Finalizando, então, aqui a minha 8ª pétala e ficou dessa forma. Confere se tá tudo certinho. Fiz as 2 correntes, né, aqui do lado avesso, virei pro lado direito. E eu tenho esses 4 pontos altos, eu vou prender bem no pezinho desse primeiro, com um ponto baixíssimo, alongo, corto, faço o arremate aqui do lado avesso, arremato essa ponta inicial, aí eu retorno com o verde para fazer a parte da folhinha. Então, aqui eu fiz o arremate na parte da flor, e eu vou fazer a parte da folhinha. Aqui, se você quiser colocar o nozinho na agulha, como é normal fazer, mas eu vou ensinar aqui uma técnica bem legal para não ficar muito nó, aqueles nó bem aparente. Como vai ser uma peça que vai aparecer o lado avesso, é importante que você evite muitos nós no decorrer da videoaula. Alguns não tem como evitar, por exemplo, aqui, ó, é a emenda do fio, então tem um nozinho. Geralmente, eu refaço o nozinho, não deixo somente com aquela cola, mesmo fazendo aquele nó mais discreto, ainda ele fica, mas ele vai sumindo por entre os pontos também, dependendo da forma que você trabalha. Cuidar para não deixar pro lado direito, deixar de preferência lá pro lado avesso, a parte dos nozinhos, do arremate. E eu deixo uma ponta, né? E venho aqui onde eu tenho, por exemplo, aqui essas 2 correntinhas. Aqui na primeira corrente, coloco a minha agulha no meio, deixo uma ponta e puxo esse fio pra cá. E venho no mesmo ponto, só que pegando a alcinha de trás, somente uma alcinha, coloco a minha agulha. E agora, eu puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Ele já fica preso, ele não vai soltar para trabalhar. E depois eu venho arrematando. Então, eu fiz o ponto baixíssimo, faço 1, 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço, e aqui nesse espaço, eu trabalho mais 1, 2 pontos altos. Eu não trabalho sobre essa ponta, depois eu vou arrematar lá atrás. 2 correntes, puxo um pouco se for necessário, e dentro desse mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos, formei um lequinho. Agora, eu faço apenas uma corrente de espaço, laço, venho para o próximo espaço, então, baixa um pouquinho para você conseguir visualizar e trabalhar nessas 2 correntinhas que eu tenho entre uma pétala e outra. Venho nesse espaço diretamente e trabalho 1, 2, 3 pontos altos apenas. Nesse primeiro espaço, eu fiz um leque. Nesse segundo, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho para o próximo espaço das correntinhas e aqui eu faço um leque. Então, eu faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, eu vou intercalando, vai ficar uma base quadrada. Então, vai ficando assim, um leque,
3 pontos altos, leque. Eu tô fazendo uma correntinha de espaço, já tá sendo suficiente, não tá repuxando, não tá sobrando. Se você achar que tá ficando muito repuxado, pode colocar 2 correntinhas mais apertadas aqui. Faço apenas uma corrente, laço, aqui eu fiz o leque, então no próximo espaço eu faço apenas 3 pontos altos. Eu vou intercalando dessa forma. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, fiz o bloco de 3, laço e no próximo espaço eu faço um leque. Então, eu vou intercalando desta forma. 3 pontos altos, no próximo um leque, que é formado por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui no meu caso, eu tô separando apenas com uma correntinha, vou trabalhando desta forma. No próximo espaço, 3, no próximo leque. No seguinte, 3, quando estiver finalizando o retorno. Finalizando aqui, nota que ele fica com os 4 cantos, onde eu tenho os leques, intercalando pelos 3 pontos altos. Então, eu finalizei aqui com 3 pontos altos, uma corrente de espaço e finalizo aqui no segundo ponto alto com um ponto baixíssimo. Eu gosto de finalizar no segundo, que ele vai ficar mais junto e vai ficar com a mesma distância dos outros. Se eu fizer no primeiro, geralmente fica um pouquinho mais espaçado. Agora, eu alongo e vou fazer a parte do arremate. Então, aqui, geralmente, eu arremato dessa forma. Puxo, venho aqui do lado avesso e passo, pego uma alcinha e passo aqui pra trás. E eu divido aqui, como é um fio 6, eu divido em 2 partes, ficando 3 fios para cada lado e vou abrindo até o final. Agora, eu venho numa alcinha aqui próximo mesmo e passo apenas uma parte dessa que eu dividi, ficando dessa forma. Agora, eu faço nozinhos, faço 1, 2, sempre cuidando para não ficar repuxado ali, quando se for fazendo os nozinhos. 2 nozinhos bem apertados já é o suficiente. Ah, tô com medo que escapa, então faz um nozinho a mais. Aqui é onde eu iniciei. Só cuida para não ficar repuxado. Lembra que eu iniciei colocando aqui, deixando a ponta sem fazer o nó na agulha? Agora, eu pego essa parte, passo por entre uma alcinha aqui de trás. E agora, da mesma forma que eu fiz aqui, eu abro, eu divido ele, venho aqui em 2 partes. Como é um fio 6, 3 fios para cada lado e vou abrindo até o final. E pego uma outra alcinha aqui próxima e passo apenas uma parte dessa que eu dividi. Assim. E agora, eu vou fazer 2, 3 nozinhos, cuidando para não ficar repuxado lá do outro lado. 1, 2, como é o fio inicial, vou fazer com 3 nozinhos. Dessa forma, agora eu já posso cortar. E nota que ele não fica aquele nó bem aparente, grande, por conta que eu divido. E ele não vai soltar, não vai escapar. Ah, eu tenho medo, coloca um pinguinho de cola. Eu não coloco, não uso cola, somente faço os nozinhos e nunca tive problema. Note que como ele fica os nozinhos menorzinhos, se eu for passando a mão, ele já vai sumindo por entre os pontos. Não fica aquele nó bem aparente. Dessa forma, ó, fica bem discreto. Então, essa parte da flor é isso. Então, aqui feita as 2 bases, com a flor e com as folhinhas, eu vou pegar aqui uma base e tô usando um barbante na numeração 6, uma agulha 13,5. Tô usando a cor crua e vai depender da cor que você escolheu para fazer esse modelo. E vou tá prendendo aqui onde eu tenho esse leque do canto, eu não coloco a minha agulha direto. Se você é acostumado a trabalhar com o nozinho, você pode fazer, mas como eu não gosto que fique muitos nós aqui na parte do avesso, na parte dos arremates, eu inicio colocando a minha agulha nessa primeira correntinha onde eu tenho esse leque do canto. Na primeira correntinha, eu coloco a minha agulha nesse espaço e deixo uma ponta. Puxo aqui dentro do espaço, seguro, e agora eu venho nessa mesma correntinha, só que agora pegando somente a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. 2 correntes, laço e dentro desse espaço eu faço 2 pontos altos.
duas correntes, venho no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Tenha atenção que é diferente das partes. Então, fiz o leque, agora eu faço uma correntinha de espaço, laço e faço 3 pontos altos nesse espaço da correntinha. Uma corrente no espaço, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui onde eu tenho o leque no espaço das duas correntes, eu faço 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 2, 3, duas correntes e entro com a minha agulha nesse espaço novamente e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de espaço, e aqui nesses espaços que eu tenho da carreira anterior, eu tenho 1, 2, eu trabalho 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar no meio desse leque, eu retorno. Chegando aqui no leque da carreira anterior, eu fiz no espaço os 3 pontos altos, uma correntinha, laço, e aqui eu trabalho dentro desse espaço um total de 6 pontos altos. Então, aqui eu não faço o leque, que vai ficar a parte arredondada. Então, na tampa do vaso, tem a parte arredondada dos dois lados. Então, é um pouquinho diferente dos tapetes, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e trabalho no espaço da correntinha 3 pontos altos, uma corrente no espaço 3 pontos altos, uma corrente, e nesse próximo leque eu trabalho 6 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu fico 2 lados com leque e 2 lados com 6 pontos altos sobre os leques da carreira anterior, e onde eu tenho espaço de uma correntinha, eu trabalho 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, finalizo aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, corto, arremato, eu venho com a outra base para dar sequência. Finalizando, então, toda essa base, eu fiquei, então, com os dois lados de 6 pontos altos e 2 lados com leque. Agora, eu venho trabalhando a mesma repetição nessa base, só que essa eu faço a união nessa primeira que eu finalizei. Então, eu inicio normalmente aqui, com um ponto no meio dessa correntinha, eu coloco a minha agulha, deixo uma parte e passo aqui dentro desse espaço, pego na alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e dentro desse espaço, nota que eu tô aqui no cantinho onde eu tenho o leque da carreira anterior, trabalho 2 pontos altos. Agora, eu vou dar início à parte da emenda com essa base, mas eu não vou emendar em qualquer lugar. Eu deixo essas duas pontas que eu tenho 6 pontos altos e vou trabalhar nesses lados onde eu tenho os leques dessa base. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente e agora eu coloco a minha agulha por debaixo, ó, de trás para frente, nesse espaço onde eu tenho as duas correntes, e faço um ponto baixo. Então, eu fiz uma correntinha, mas o ponto baixo fica como se eu tivesse 2 correntinhas no meio do leque. Agora, eu laço e venho para essa base e termino o leque. Nesse mesmo espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui para a base que eu finalizei, que tá completa, sem correntinha de espaço, coloco a minha agulha de trás para frente nesse espaço da correntinha e faço um ponto baixo para prender. Então, ele fica assim. Prendi aqui no meio do leque e agora no espaço da correntinha. Sem correntinha, eu laço e venho para essa base no espaço dessa correntinha e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Venho nessa base que tá pronta, no espaço da correntinha, coloco a minha agulha de trás para frente, ponto baixo, laço, volto nessa base, no espaço da correntinha, e trabalho 3 pontos altos aqui. 1,
2 e 3. E aqui eu repito novamente nesse espaço o ponto baixo, colocando minha agulha de trás para frente nesse espaço da correntinha. Ponto baixo. Laço, ó, vai ficando dessa forma. Eu vou abrir um pouquinho aqui para conseguir ficar claro como que tá ficando essa parte, ó. Assim. Agora, eu laço esse espaço do leque. No meio dele, eu trabalho 3 pontos altos para formar ele. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Como eu vou fazer a união, eu faço uma correntinha no meio desse leque, dessa base, eu faço um ponto baixo. Então, eu coloco a minha agulha de trás para frente, nesse espaço onde eu tenho as 2 correntinhas do leque, e faço um ponto baixo, laço e volto completando esse leque, trabalhando 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 2 e 3. Uma corrente e agora, olha como ele fica. Conforme eu vou trabalhando, ele vai ficando bem certinho e bem discreto, essa parte onde eu fiz a emenda de um bloco com o outro. Agora, eu fiz uma correntinha e trabalho normalmente. Aqui eu faço 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, e vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Onde eu tenho o leque, e nesse canto e nesse, eu trabalho 6 pontos altos no espaço, onde eu tenho esse espaço das correntinhas no meio do leque da carreira anterior. 6 pontos altos, eu não faço leque. 3 pontos altos no espaço, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, e finalizo aqui no segundo ponto alto, onde eu iniciei, corto, arremato, pra gente dar início na parte dos cantos do nosso trabalho. Feito o arremate, então, com o barbante. Agora, eu tenho aqui essa lateral, eu tenho esse grupo antes desse bloco de 6 pontos altos, eu vou inserir minha agulha sobre esse primeiro ponto alto desses 3, coloco a minha agulha, deixo uma ponta, se você quiser iniciar com um nozinho, você pode iniciar também, mas conforme eu falei, eu não gosto que fique muito cheio de nó aqui na parte do avesso. Venho sobre o primeiro, coloco a minha agulha, puxo, e agora eu pego somente a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço, venho sobre o segundo ponto alto, sobre o terceiro ponto alto. Agora, eu tenho esse espaço da correntinha, dentro dela eu faço ponto alto e não no espaço, para ficar da mesma altura dos outros pontos. Então, eu coloco minha agulha aqui dentro e faço um ponto alto. Aqui eu tenho os 6 pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada um desses 6. Então, eu entro sobre o primeiro, 1, 2 pontos altos no mesmo espaço. Venho para o segundo, trabalho 1, 2 pontos altos no mesmo espaço, isso faço essa mesma repetição até esse último dos 6, aí eu retorno. Então, fiz aqui sobre esses 6, 2 pontos altos sobre cada um, totalizando 12. Aqui, onde eu tenho as correntinhas entre um bloco e outro, eu não trabalho sobre ele, eu vou pular dessa parte mais estreita, eu vou pular essas correntinhas que eu fiz de espaço. Então, eu pulo e venho direto sobre esses 3 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um desses 3. Pulo uma correntinha, venho para o próximo bloco e faço um ponto alto sobre cada um. Dessa forma. Laço e pulo esse espaço da correntinha e venho sobre esses 6 e trabalho 2 pontos altos sobre cada um desses 6. Quando eu fizer sobre o último, eu retorno. Fiz, então, toda essa parte, os pontos altos. Aqui eu trabalhei sobre esses 6, 2 pontos altos sobre cada um, totalizando os 12 pontos altos. Agora, eu cheguei nessa lateral. Na lateral, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada espaço de correntinha, tá? Nessa parte estreita eu pulo, mas na lateral eu preciso trabalhar. Então, eu tenho esse espaço da correntinha, eu não entro com a minha agulha diretamente aqui. Eu venho no meio dessa correntinha e faço um ponto alto. Aqui, sobre cada um desses 3,
um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto no espaço da correntinha. Nesse próximo bloco, um ponto alto sobre cada um. No espaço da correntinha, faço um ponto alto. Aqui, eu tenho a parte da emenda. Nota que eu tenho um leque desse lado e um leque desse outro lado, que eu fiz a união das duas partes. Então, aqui, eu tenho esses 3 pontos altos que fazem parte do leque. Sobre o primeiro, eu faço um ponto alto normal. E aqui no segundo, a partir desse segundo, eu coloco a minha agulha, alongo um pouco o meu ponto e faço um ponto alto. Notem que aqui ele tem uma entrada, ele vai ficar mais baixo. Se eu fizer esse alongamento dos pontos, ele já vai ficando mais alinhado com esses outros. Então, nessa carreira e na próxima, eu faço por alguns pontos o ponto alto alongado. Então, laço sobre esse terceiro, coloco a minha agulha, alongo o ponto e faço um ponto alto normal. Laço, aqui eu tenho esse espaço que fica no meio do leque, dentro dessa correntinha, coloco a agulha, alongo, faço ponto alto. Nessa parte onde eu tenho a parte da emenda entre um leque e outro, eu também vou colocar minha agulha no espaço da correntinha e alongo, faço um ponto alto. E aqui eu vou repetir. Então, no meio do leque, nesse espaço da correntinha, eu faço um ponto alto alongado. Eu tenho esses 3 pontos altos que fazem parte do leque. Nesse primeiro, ponto alto alongado. No segundo, ponto alto alongado. E no terceiro, eu já inicio o ponto alto normal. Então, fazendo dessa forma, ele já fica um pouquinho mais alto. Na próxima carreira, eu vou repetir também, mas eu vou explicando como que eu faço. Então, eu trabalho dessa forma. E a partir desse terceiro do leque, eu trabalho ponto alto normal, sem ser alongado. Aqui no espaço da correntinha, eu faço ponto alto, lembrando que eu coloco a agulha dentro do espaço da correntinha e não nesse espaço. Um sobre cada um desses 3, um no espaço, sobre esse grupo de 3, um sobre cada um. No espaço, um ponto alto. E aqui eu vou fazer a mesma repetição. Onde eu tenho esses grupos de 6, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um. E lembrando que aqui nessa parte mais estreita, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Eu pulo o espaço da correntinha. Trabalho somente na parte da lateral, que eu faço sobre a correntinha o ponto alto. Nessa parte mais estreita, entre um bloco e outro de 6, eu pulo esse espaço de correntinha e venho direto sobre os pontos altos, tá? Então, eu acredito que tá bem clara essa parte, é só sequência, ponto alto para cada espaço de correntinha e um ponto alto sobre cada grupo desses 3. E aqui no meio, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, se tiver dúvida, você pode estar retornando aqui. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Lembrando que aqui na lateral, eu trabalho no espaço da correntinha. E nessa parte, eu pulo o espaço da correntinha. Então, aqui finalizando essa carreira, eu fiz o ponto alto no espaço da correntinha. Agora, eu faço um ponto baixíssimo, não no segundo. Venho nesse primeiro mesmo, onde eu subi as correntinhas, conto 1, 2. Nessa segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui eu subo 1, 2, 3 correntes. 2 correntes para dar altura do ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Laço, pulo esse segundo ponto alto, que é o segundo ponto alto desse bloco. Pulo esse ponto alto e venho para o seguinte, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Então, nesse onde eu tô fazendo ponto alto, eu já tô iniciando sobre os aumentos da carreira anterior. Note que eu fiz 2 pontos altos sobre cada um. Então, aqui, eu já fiz o ponto alto sobre o primeiro aumento, né? Sobre esses 2, eu fiz um ponto alto no primeiro. Agora, eu faço uma corrente, pulo esse ponto alto,
e venho no seguinte, eu vou iniciar a parte dos leques aqui. Então, eu entro com a minha agulha e faço ponto alto. E agora, no seguinte, sem correntinha de espaço, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, fica assim. 2 correntes, venho para o próximo ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto sozinho. Então, aqui eu formei o meu primeiro leque dessa parte, onde vai ficar a parte arredondada do meu trabalho. Uma corrente de espaço, pulo um ponto no seguinte, um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo um, inicio o leque. No primeiro, um ponto alto. No seguinte, 2 pontos altos juntos. Então, a parte do leque vai ser essa sequência. Um ponto alto sozinho, 2 juntos. 2 correntes, venho para o próximo, 2 pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. Formei aqui, então, o meu segundo leque. Aqui, eu faço uma corrente e ao invés de pular um ponto alto, eu vou pular 2 pontos altos para dar certinho quando estiver finalizando aqui a parte dos leques. Da mesma forma que eu fiz nas outras peças. Eu pulo 1, 2 e aqui no próximo que eu faço um ponto alto, uma corrente e a partir daqui eu pulo apenas um e vou para o seguinte. Então, eu faço esse ajuste em todas as peças e fica bem discreto. Nota que ele fica bem no meio, né? Eu tenho esses 2 blocos de 3 pontos altos entre esses das laterais e esse ponto alto fica bem no meio. Então, eu preciso fazer esse ajuste para dar certo quando estiver finalizando a parte dos leques. Então, eu fiz um ponto alto, venho para o seguinte, sem corrente de espaço agora. 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu dei início à parte do leque. 2 correntes, no próximo, 2 pontos altos juntos. No seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um e faço novamente o leque, que é formado pelo ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. 2 correntes. No seguinte, 2 pontos altos juntos, sempre seguindo esta mesma sequência do leque, tá? 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 leques separados pelos pontos altos com uma correntinha de espaço. Faço uma corrente e aqui nota que eu tenho esse último grupo de 2 pontos altos. Eu pulo um e venho sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, com o ajuste que eu fiz aqui no meio, ele dá certinho, ó, que eu tenho os 2 pontos altos juntos da carreira anterior e eu faço um ponto alto nesse último, da mesma forma que eu fiz desse lado quando eu iniciei. Eu trabalhei nesse primeiro do grupo de 2 pontos altos. Então, precisa fazer esse ajuste para dar certinho e a peça não ficar torta. E aqui na lateral, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto. Uma corrente e vou trabalhando até essa parte onde eu fiz os pontos altos alongados para dar uma dica também. Uma corrente, pulo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um, ponto alto, uma corrente, pulo um, ponto alto. Então, aqui eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 vezes o ponto alto, com uma correntinha de espaço, e chegando nessa parte, onde eu tenho a parte da emenda, onde eu trabalhei os pontos altos alongados, eu vou fazer um ajuste também nessa carreira. Uma correntinha, pulo um, no próximo, eu faço um ponto alto alongado. Uma corrente, pulo um, no seguinte, ponto alto alongado. Uma corrente, pulo um, no seguinte, ponto alto alongado. Uma corrente.
Aqui eu fiz por 3 vezes o ponto alto alongado, então aqui nessa parte ele vai ficando mais reta por conta desse ajuste, dessa modificação que eu faço por 3 vezes. No restante eu trabalho um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto. Quando estiver chegando nessa parte onde eu tenho os aumentos da carreira anterior, eu retorno. Então, aqui feitos os pontos altos da lateral, tô aqui antes dessa parte dos aumentos, fiz o ponto alto, agora eu pulo um, e note que esse ponto alto vai ficar bem certinho sobre o primeiro desses dois do aumento da carreira anterior. Então, um ponto alto, uma corrente, agora eu pulo e venho trabalhando a parte dos leques. O leque é formado por um ponto alto, venho para o próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntes, no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço, no próximo, um ponto alto. Então, o leque é formado dessa forma. Agora, eu faço uma corrente, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente, e aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, e esse próximo leque que vai ser a repetição. Então, eu pulo um, ponto alto. Então, aqui finalizei esse segundo leque. Agora, eu faço uma corrente da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Ao invés de pular um ponto alto, eu vou pular um, 2, e no terceiro eu faço um ponto alto. Então, eu preciso fazer esse ajuste para que dê certinho aqui no final. Então, aqui eu continuo uma corrente e pulo normalmente um ponto alto apenas. Inicia a parte do leque, que é um ponto alto, 2 pontos altos no próximo, 2 correntes, no seguinte, 2 pontos altos. Eu faço essa mesma repetição de leque. Aí, eu venho aqui no final, faço uma correntinha, um ponto alto. Faço o último leque, ficando um total de 4 leques, da mesma forma que eu fiz desse outro lado. Venho aqui para a parte da lateral, trabalhando essa parte por 3 vezes na direção. Não precisa ser exatamente a contagem de pontos conforme eu fiz desse outro lado. Mas quando estiver na direção dessa parte onde eu fiz a emenda, você trabalha por 3 vezes ponto alto alongado e no restante ponto alto normal, sempre separados por uma corrente, pulando um, quando estiver finalizando essa parte aqui, o retorno.